Semana de reflexão. Amigo Rio Mar. E que neste momento também agora, passando para a nossa reflexão com o nosso livrinho, né? Viver a Palavra. Hoje no Viver a Palavra, temos a mensagem do Evangelho de hoje, uma mensagem muito bonita, que justamente fala sobre alguns pontos dentro do Evangelho. E o autor vai dizer o seguinte: olhando o que Jesus faz, temos a impressão de que suas ações se contrapõem aos costumes de Israel. Estaria ele orientando os seus seguidores a deixarem de ser discípulos de Moisés? De fato, o que ele diz vai para o outro sentido. Não se trata de abolir a lei mosaica, mas de interpretá-la corretamente e levá-la às últimas consequências. Com o passar do tempo, comentários se tornaram tradições e se apresentaram como mandamentos de Deus. Os ensinamentos de Jesus, dados com autoridade, purificam as tradições, sem medo de criar novas. O descanso sabático, por exemplo, pode e deve ser observado em favor do ser humano, e não contra ele. Jesus é o Senhor do sábado, não por ser Deus, mas por ser homem. E justamente no evangelho que nós escutamos no dia de hoje, que apresenta justamente essa dimensão do sábado, mostra para nós que quantas vezes nós começamos a ficar com burburinhos, né? E o que o autor do livro Viver a Palavra nos recomenda e traz justamente para nós é que Jesus não veio abolir a lei. Em nenhum momento Jesus quis, né? Inclusive, se nós pegarmos o texto, vai dizer que todas as vezes Jesus fala: não vim abolir a lei, mas vinha colocar em prática. Jesus não está abolindo a lei do sábado, da lei mosaica na época dele do sábado, mas ele está vindo dar sentido. E quantas vezes os próprios mestres da lei, os fariseus, foram perdendo o sentido da própria lei, aonde muitas vezes eles cobravam do outro uma lei, mas eles mesmos não cumpriam aquela lei. Com certeza, se algum deles estivesse com fome, eles iam trabalhar para fazer alguma coisa para comer naquele dia. Mas quando a lei volta para o outro, é errado. Então nós percebemos o quanto que os fariseus, eles trabalham desta forma. Eu olho para o outro e aplico a lei, mas eu não aplico a lei para mim, né? Ou seja, vivem a lei pela lei, não praticam, não tem um sentido de fato o que Deus está querendo dizer. E muitas vezes, alguns ensinamentos, algumas práticas vão se tornando lei. Talvez a gente tenha uma prática, acabo tendo uma prática dentro da minha comunidade e aquilo se torna uma lei. Não, tem que ser assim. Não. Aquilo é meu, não é para o povo. Então devemos tomar cuidado também justamente com essa dimensão, como no livro nos apresenta sobre a lei. A lei, ela deve ser um ensinamento para um bem viver, mas não ficar como algo que nos prenda, que simplesmente amarra a pessoa naquela lei. A lei, ela está para transformar a pessoa. A lei, ela está para ajudar a pessoa a ser livre. A lei, quando ela prende, ela já começa a ficar errada aí em alguns momentos, né? A lei, ela não pode prender a pessoa no sentido de fazer a pessoa ser escrava daquela lei. Então Jesus, ele está mostrando: não sejam escravos da lei, não sejam escravos de um dia da semana, mas utilize aquele dia da semana para o seu descanso, utilize também para estar com a família. Então Jesus está dizendo para nós: dê sentido àquilo, não fique simplesmente nas periferias da lei, que é o que acontece muitas vezes. Ficam só no periférico, ficam só naquilo que está em torno, mas nós não
adentramos de fato para conhecer o que a lei quer dizer para cada um de nós. Então que nós possamos, com este evangelho de hoje, cada vez mais buscar uma intimidade